Vamos lá, pessoal. Muito boa noite. Então, começando oficialmente aqui agora, né? O tema de hoje é sobre indução de ovulação em éguas. Bom, já adianto que quem veio para cá, né, ou vai estar assistindo, esperando que eu passe para vocês um protocolo muito receitinha de bolo, de falar, faz desse jeito, aplica tanto, dessa forma e pronto, dançou. Né? Porque se eu faço isso, eu vou estar enganando vocês, né? Dando para vocês uma ferramenta que não funcione todas as vezes. É uma ferramenta que, na média, vai ser efetiva, sim, né? Mas se você quiser ser diferenciado no mercado, se você for trabalhar na média, você dançou. Né? Lembrando que a gente está no mercado, no Brasil, onde todo ano 20 mil novos veterinários vão para o campo. Ou seja, se é para você ficar mediano, dançou. Então não espere isso de mim. Né? Ou seja, não vou dar o caminho mais fácil para vocês, em hipótese alguma, e jamais faria, porque eu estaria enganando, como eu disse, mas sem dúvida eu vou estar dando o caminho mais assertivo. E é essa a nossa principal meta, melhorar a nossa assertividade ao longo de toda essa nossa conversa. Meus dados estão aí, fica rodando aí também, né? Esse é o WhatsApp também, WhatsApp não, perdão, o Instagram também da Binitube, essa empresa na qual eu trabalho, uma multinacional alemã que está em 170 países, completando 50 anos esse ano. Então, estão convidados a curtirem lá o Instagram da gente, né? E qualquer contato que precisarem comigo, estão aí, né? E no final da palestra também isso vai aparecer. Vamos em frente. Obrigado e simbora. Bom, já não gostei desse som. Né? Aí, beleza, tirei o som, desculpa. Não era para aparecer esse som. Mas é uma mesa de ping-pong, né? Que o pessoal está jogando ali. Ok. Nosso objetivo é a assertividade. O que eu quero dizer com isso? Está vendo ali o tiozinho jogando ping-pong? Maravilha, está fazendo lá o esforço dele. Bem, o objetivo é assertividade. Vamos lá. Se você quer ter sucesso, você tem que ser tipo um chute, um gol, mais ou menos falando. Esse cara que é assertivo, ele é disputado, ele é raro, ele é caro, ele é valorizado pelo mercado. Ele, por isso tudo, ele é referência no mercado. Né? Tipo o tiozinho lá. Observe um outro cenário. Aqui. Olha a diferença entre um trabalho duro e um trabalho inteligente para alcançar os mesmos objetivos. Observe os dois jogando. O tiozinho que a gente tinha visto antes, o senhorzinho, e o outro cara. Então, vendo esse vídeo, a gente pensa, trazendo para a nossa vida profissional, né, o quanto no que você está fazendo que significa retrabalho. Né? Se você tem muito retrabalho, ou seja, pouca assertividade, o que acontece com a sua qualidade de vida? O que acontece com a quantidade de gasto, visto que muitos deles são desnecessários? E, obviamente, os riscos profissionais da nossa atividade trabalhando com reprodução equina, de coices, de estrada, enfim. Ou seja, qual desses dois profissionais que você tem sido todos os dias? O de lá ou de cá? Isso é uma reflexão que você tem que fazer. Trazendo essa reflexão para a nossa reprodução equina, e vocês verão que no pano de fundo vai estar a indução de ovulação, né, temos a seguinte questão. Quando a gente fala de inseminação artificial com sêmen congelado, por exemplo, ainda muitos acreditam que para realizar esse tipo de inseminação, o controle folicular precisa ser feito de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, ou seja, trabalho e retrabalho, trabalho e retrabalho. Sendo que se você sentar e for procurar na literatura, né, aqui eu separei apenas 2 trabalhos dizendo isso, os 2 do Juan, mostrando o seguinte,
né, um de 2020 e outro desde 2011, mostrando que intervalos de ultrassonografia de controle folicular em éguas pré-ovulatórias para serem inseminadas com semicongelado, intervalos menores de 12 horas, não afetam a taxa de gestação. De 0 a 3, 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12 e 12 a 15. Num N bem considerável, mostrando que a taxa de preenez foi semelhante, sem diferença estatística. Ou seja, precisa isso? Seguindo em frente, sobre inseminações com semi-congelado. Muitos ainda acreditam que é importante você fazer inseminação pré e pós, ou duas pré e uma pós, enfim, diversas combinações assim. Ou seja, retrabalho novamente. Se você for procurar na literatura, e está aqui um trabalho que eu selecionei apenas, né, do Loomis com Squires, de 2005, mostrando o seguinte, que inseminações únicas, pré ou pós, e esses intervalos são de 8 horas, e depois, nas inseminações pré e pós, tem combinações de 8 e 12, mostrando que pré, pós, duas prés, uma pré e uma pós, uma pré e outra, enfim, não tem diferença na taxa de gestação novamente. Ou seja, se você inseminou duas vezes, significa que uma você errou, né? Ou uma foi desnecessária, uma significou retrabalho. E aí que eu quero chegar. Por que existe tanto retrabalho envolvido, né, em torno das inseminações ou dessas ovulações? Porque, de fato, a insegurança está na indução, na predição de ovulação em éguas. Então, na dúvida, vamos olhar de 5 em 5 minutos, de 15 em 15, de 2 em 2 horas, para ver. Da inseminação, a mesma coisa. Né? Como eu estou inseguro que horas que vai ovular, dentre outros fatores, obviamente, né, acabo inseminando mais de uma vez. Isso tudo significa retrabalho. A culpa desse grande medo de folículos anovulatórios e tudo mais, ou incertezas quanto ao momento da ovulação, está principalmente ligado a um exame ultrassonográfico extremamente precário. Hoje em dia tem sido assim. Você tem uma régua, né, e uma máquina guiando você, uma máquina que é irracional, guiando você completamente cego para um caminho. Isso é ultrassonografia, em muitos casos. Você usa um aparelho extremamente caro para medir um folículo, que você poderia fazer com a mão, se você palpasse, e ele, completamente cego, completamente irracional, guia para onde você tem que ir, o seu diagnóstico, a sua conduta. Está completamente errado. Seu raciocínio tem que agir antes e depois você usa o ultrassom como uma ferramenta diagnóstica. Esse é o raciocínio que não tem sido feito. Curiosamente, né, e aqui vem uma grande homenagem ao pai de todos aí, né, quando a gente fala de reprodução de éguas, ultrassonografia e tudo mais, né, que é o Dr. Ginter, vivo ainda, encontrei com ele ano passado nos Estados Unidos. Tá ele. Aqui ele desenhou para a gente, né, como é a biologia, como é a biologia reprodutiva da égua com esse livro, né, aqui. E ele também, graças a ele, que a gente usa a ultrassonografia nas éguas. E ele mostrou aqui, né, nesse artigo muito bonito, né, como que a ultrassonografia revolucionou, né, a parte de pesquisa e tudo mais em grandes animais. Lindo! Revolucionaria sim, ou revoluciona, para os que deram atenção ao que ele escreveu e todos os seus ensinamentos. Para quem não, na verdade, tem um efeito rebote muito ruim, né, que coisas que eram prestadas, que se prestava atenção quando não se tinha toda essa tecnologia, palpação, observação de cio, enfim, largou tudo para o lado. Curiosamente, né, Ginter mostra aqui também, nesse outro artigo dele, né, que a seleção do folículo ovulatório foi observada pela primeira vez na palpação em 1929. Né? E a primeira em todas as espécies foi em equino, 1929. E só conseguiu provar e comprovar e entender esse fenômeno em 1997.
Bom, a gente está em 2020 e tem gente que não está chegando nem em 1929 ainda, nos seus procedimentos. Está tudo errado. Paralelo a isso, também vale aqui uma grande homenagem, né, a esse pesquisador brasileiro chamado Eduardo Gastal, né, formado na Federal de Pelotas, né, fez seu mestrado com um professor maravilhoso também, o professor Marc Henry, na UFMG, e conduziu diversas pesquisas nos Estados Unidos, com o Dr. Ginter. Gastal hoje em dia é professor em Illinois, que com suas pesquisas na equipe do Dr. Ginter, que tem diversos, Bergfeld, né, professor Meira também trabalhou lá, enfim, desenvolveram e descobriram muita coisa em relação a isso, dinâmica folicular, foliculogênese, predição de ovulação e manipulação de ciclo estral. Ou seja, temos aqui no Brasil, né, ou melhor, brasileiro, um dos caras que contribuiu mundialmente para isso, né, na equipe do Dr. Ginter. Ou seja, o conhecimento está aí, a gente só tem um caminho para crescer: ler, prestar atenção. E, mais uma vez, e referenciando com extremo orgulho e respeito e gratidão, né, a toda essa geração passada que desenhou para a gente. A gente não precisa descobrir, ou melhor, lógico, tem muito a ser descoberto, mas são os caras que lá atrás, né, desenharam como essa máquina fisiológica funciona. Aqui, homenagem ao Cliff Irvine, né, que nesse experimento maravilhoso de 93, ele chegou e desenhou para a gente, né, como que o GNRH atua, né, funcionando, regulando LH, FSH, como isso ele e Ginter, né, mostraram como é essa interação, né, hormonal que provoca alterações comportamentais na égua, que isso interage com o ovário, que isso interage com o útero, ou seja, montando um gráfico muito lógico, muito fisiológico, né, de eventos absolutamente que se interagem. Ou seja, nada é por acaso ali. Um é o gatilho para o outro, que é o gatilho para o outro evento, que é o gatilho para o outro. Está tudo escrito, está tudo lá. Ou seja, a gente só tem que ir atrás, estudar, porque descobrir eles já fizeram. Então vamos respeitar, né, os cabelos brancos deles. Hoje em dia, a gente substituiu um monte de coisa por umas imagens, um ultrassonograma. Mal feito. Porque antes, quando a gente não sabia nada, a gente não tinha ultrassom ou era extremamente caro, a gente prestava atenção em alguns detalhes. Por exemplo, a gente estava na dúvida se a égua estava em si ou não, como é que estavam os níveis de progesterona, de estradiol e tudo mais dela. Aí a gente chegava, pedia um garanhão, falava, por favor, me mostra se ela está em si, né? Me mostra se ela tem edema no útero, me mostra como estão os níveis lá, porque você faz isso há milhões de anos, eu não sei como fazer. E a gente tinha o hábito, por exemplo, da rufiação, né? Mostrando aí uma égua bem agressiva, né? Progesterônica, ou seja, beleza, não está no ponto. E na sequência, uma outra égua, né? O garanhão ali, fazendo a rufiação, e a égua demonstrando cio, né? Ou seja, manifestando, né, o comportamento, né, resultante de tudo aquilo que Ginter falou, que Irvine falou e tantos outros. Ou seja, a gente está vendo uma imagem que a gente sabe que por trás disso tem uma série de acontecimentos hormonais e alterações, né, nos órgãos reprodutivos. Né? Bom, a gente largou isso, a gente parou de fazer. E aqui, palpação retal. Mostrei que lá em 29 descobriu-se um monte com palpação retal. E até a introdução do ultrassonografia. A gente parou de palpar. Palpar propriamente dito. Examinando, tocando, sentindo o tato. Parou. Análises hormonais, para saber como é que estão os hormônios de fato. É difícil e a gente nem usa isso na rotina.
Ou seja, a gente largou mão de tudo isso, de todas essas pistas para o nosso diagnóstico, para nos basearmos em uma imagem mal feita, ou num exame ultrassonográfico mal feito. Observem bem essa brincadeira. Isso aqui é um mapa fisiológico da égua, né? Mostrando o momento que a P4 está alta, quando que é diestro, o momento que o folículo está grande, que mostra o estradiol mais alto, que vai manifestar o cio da égua, né? O FSH participando da emergência folicular, né? A mudança, né, de dependência aqui do FSH baixando e o LH aumentando quando você tem o fenômeno da divergência, né, que vai estabelecer. A gente vai falar sobre tudo isso. E pistas do nosso exame vai mostrar, né, no dia do ciclo, no folículo, no diâmetro, vai mostrar todo esse cenário. Mas, hoje em dia, observem só, como que a gente vai saber qual é essa imagem se a gente não tem pistas suficientes? E é mais ou menos assim que a gente tem feito o nosso exame ultrassonográfico. Olha só, que imagem é essa? Bom, isso é uma peça do quebra-cabeça. Que imagem? Que imagem que está lá atrás? 3 peças do quebra-cabeça. Qual a imagem que está lá atrás? Qual a imagem que está lá atrás? Qual a imagem que está lá atrás? Isso é o diagnóstico a gente fazendo. Como que eu vou saber com certeza a imagem que está lá atrás se meu quebra-cabeça estiver incompleto com pouquíssimas peças? E assim vai. Quanto mais peças eu tiver, algumas irrelevantes, porque estão no cenário, outras mais importantes, que estão mais no foco, isso vai montar a minha investigação, né? E aí a gente vai montando, e a gente consegue chegar numa imagem. Ainda faltam, obviamente, pedaços, porque biologia é assim. Mas o importante é reunirmos a maioria dos pedaços, a maioria das peças possível, para que nós tenhamos, sim, capacidade de, ainda que de forma obscura, porque são coisas que a gente não sabe no completo, a biologia está por trás, ainda assim a gente consiga acertar a imagem. Isso é diagnóstico. E a gente tem ignorado tudo isso. Observem aqui, isso é um controle folicular extremamente impreciso. E se eu tenho informações imprecisas, eu tenho um protocolo, uma escolha de um protocolo inadequado. Olha o controle folicular, o que eu tenho aqui, ovário esquerdo e ovário direito. Pelo menos a pessoa sabe a diferença do que é esquerdo e do que é direito. Né? Dias do ciclo, não tem. Tenho dias, mês do ano, beleza, dia e mês. E uns folículos aqui e aqui um corpo lúteo. Bom, com base nesse controle folicular, eu monto um gráfico, mentalmente, enfim. Essas são as minhas pistas. Eu fui lá e observei. Aí eu vou pegar isso e vou jogar aqui numa tabelinha. Beleza, são os mesmos gráficos, mesmos dados, né? Estão para todo lado. E com base nisso, nessa informação precária, eu tenho que decidir qual é o meu protocolo. Ou seja, quem puxou o próprio tapete fui eu, no momento da minha avaliação. Por quê? Diversas informações que estavam ali, que passaram diante dos meus olhos, eu omiti. Observem. Dia do ciclo, eu não coloquei. Dia do ciclo é, lembrando que sempre o dia 0 é o dia da ovulação, né? Ou seja, eu não anotei nada disso. Né? Ou seja, você lembra que o ciclo é de 21 dias, mais ou menos na média, então se eu tenho um folículo chegando perto de 21 dias, teoricamente ele está perto de ovular. Tônus uterino, né? Mostrando que quanto mais indiestro, né, maior o tônus, né, mais progesterônico o útero, maior o tônus. Mais perto, menor o tônus. Flutuação folicular, mostrando que quanto mais perto da ovulação, maior é a flutuação. Edema endometrial, mostrando que no diestro o edema é menor, depois o edema aumenta, e mais próximo da ovulação o edema regride. Duração da progesterona também, redução
do estradiol. Bom, características do folículo. Observe a diferença da parede, né? Um certo grau de luteinização já, alteração de vascularização, formato folicular, presença, às vezes, de alguns pontinhos brancos aqui, que são spots. Nada disso eu anotei. E tudo isso passou na minha frente. E, além disso, eu considerei como todos os folículos sendo o mesmo folículo sequencial. Se você for olhar, você misturou tudo. Esse folículo amarelo era assim, o verde era assim, o vermelho era assim, e por aí vai. Ou seja, tudo que eu achei estava tudo meio certo e meio errado. Ou seja, meu protocolo estava meio certo. Se eu tivesse uma avaliação correta de todos esses dados que passaram na minha frente, bom, eu ia ver que meu gráfico era esse. Muito mais fácil acertar. E o ponto é, não estou dizendo para vocês avaliarem tudo. Se puderem, se quiserem, se tiverem esse brio, melhor. Mas, por favor, não avaliem tão pouco. Com uma ferramenta tão fenomenal, que tanta gente se esforçou tanto para desenvolver e para termos parâmetros tão importantes, né? Não use essa máquina de uma forma tão inadequada assim, né? Porque aí, para fazer esse tipo de trabalho, é melhor ficar na palpação. Pelo menos você presta mais atenção, né, nos detalhes, pelo menos você tem o tato. Ou seja, sua ficha de campo. Não quero saber como ela vai ser, se vai ser bonitinha ou não. Eu quero saber se ela terá todas as informações que você puder coletar. Faça isso. Quanto mais você anotar, quantas mais pistas você der para o seu diagnóstico fisiológico, melhor. Essa escolha é tua. E com base nesse entendimento, nesse raciocínio, você vai estar apto para dizer, beleza, vou induzir nesse momento, ou falhou naquele momento, ou etc. Ou seja, a gente está fazendo um pano de fundo para que nós possamos, aí sim, decidir o momento da inseminação, o momento da indução, o momento do protocolo que a gente quiser adotar. Porque se eu tenho um cenário bem feito, um conjunto de pistas bem feito, onde eu vou atuar, eu que escolho, uma vez que eu possua o conhecimento disso. Está aqui. Esse é o mecanismo da sazonalidade, o mecanismo de tudo que atua na égua, e Dan Sharp mostrou isso aqui há muito tempo. Né? Ou seja, se eu tenho uma égua que está anovulatória, vamos pensar assim, né, eu quero iniciar a ciclicidade dela, beleza, posso fornecer mais luz, né? Programas de luz, etc. Né? Eu quero atuar com antidopaminérgicos? Posso. Eu quero atuar com GNRH e seus análogos? Sim. Eu quero atuar, né, com LH, com FSH? Posso. Ou seja, são diversos pontos, melatonina menos usual, né, mas são diversos pontos que eu posso atuar buscando o quê? A maior atividade ovariana. Mas se eu não entender como isso funciona, acabou. Eu estou perdido. Né? E aí, aquele convite para sermos mais assertivos, vai para o espaço. A gente não consegue ser. A gente não consegue ter índice, que é o principal na nossa profissão. Quanto àquela ideia de que o folículo ovulou de repente, isso não existe. Porque existe uma certa liturgia, como eu chamo, folicular, que precisa ser cumprida. É biologia, é fisiológico, mostrando que o folículo que vai ovular, ele tem obrigatoriamente que passar por um momento de emergência, ou seja, acompanhando o FSH, né, a emergência dessa onda. E esses folículos vão crescendo, esse folículo que se tornará dominante, né, ele produz estradiol, ele produz inibina, e tudo isso tem um efeito muito positivo também, né, negativo no FSH e positivo para o LH, para que, né, esse folículo se desenvolva e o segundo folículo se torne subordinado. Ou seja, ele tem que passar pelo fenômeno da emergência
E depois, com essa inversão hormonal, com essa modificação da dependência hormonal, ele precisa passar pelo fenômeno da divergência folicular, que é quando o folículo dominante se estabelece e se estabelece o folículo subordinado também, né? Ou seja, sem isso, o folículo não ovula. E ainda assim, depois de estabelecida a divergência folicular, né, você precisa de um certo tempo de maturação desse folículo, né, de maturação por atuação do LH nele, maturação da sua parede, para que ele fique apto a ovular, né? Ou seja, é toda uma liturgia. O folículo está te avisando de diversas formas, né, que ele vai ovular. Só você vê. Ainda, quando está muito mais perto da ovulação, né, algumas coisas acontecem e já estão muito bem descritas também, novamente, por Gastal. Mostrando que, aqui usando um pouquinho das informações de ultrassonografia Doppler, mostrando o quê? Né, que a vascularização perifolicular se altera, né, perto da ovulação, e aqui a gente está falando de 24 horas, né, ela se altera, você tem uma alteração, né, na parede interna folicular, uma alteração de formato, a formação de um ápice, né, de um ápice, e aí onde vai ocorrer a ovulação. Aqui. Em folículos que se tornarão anovulatórios, e nós vemos isso melhor depois, né, você não tem essa formação, esse arranjo vascular da mesma forma, né, 24 horas antes da ovulação, e aí você acaba tendo folículos que se tornarão anovulatórios. Né, mas que isso acontece naturalmente, não necessariamente porque você agiu de alguma forma. Certo percentual de egos ocorre isso. Ou seja, aqui são as mesmas imagens que estão ultrassonograficamente mostrando para você. Né, e você não estava enxergando. E depois você fala que o folículo ovulou de repente. Ele estava gritando para você que ele ovulou. Mais características do folículo pré-ovulatório, né, mostrando toda a evolução, toda a modificação dele, toda, né, nos 3 dias antes, 2 dias, 1 dia, no dia 0, e mostrando que no momento da ovulação, logo depois, sequer a formação do corpo lúteo a gente tem, né, e 24 horas depois, ok, ele começa a se estabelecer, começa a se formar. Ou seja, estava aqui, ele gritando. Uma vez que a gente entende tudo isso, vai ficar muito mais fácil da gente eleger quando induzir, como induzir, se precisa e de qual forma. Observando isso aqui, são 4 folículos, né? Folículo A, B, C e D. Pergunto para vocês, né? Sei que vocês não podem responder, né? Pelo menos eu não vejo a resposta de ninguém. Qual deles vai ovular primeiro? Olhando essas imagens, espero que vocês acertem, né? O folículo que vai ovular primeiro é o folículo A. Esse aqui, ó. Que ele já está deformado, dupla parede, esvaziando. Depois desse, esse aqui, folículo D. Observe aqui a crenação, aqui ficando mais delgada a parede, alteração de formato. Depois disso, folículo C. Mas e o folículo B? Olha, o folículo B tem diversos pontinhos brancos. Tem 38 milímetros. Vai ovular? Bom, eu levanto essa bola aqui para jogar por terra a ideia de 35 milímetros é folículo pré-ovulatório. Observem que aqui eu não tenho, em momento algum, dizendo quanto, qual o tamanho dele, nem aqui, nem aqui. E você, somente olhando para a imagem, você sabia que estava mais próximo de ovulado que esse do que esse. E esse aqui, que eu te dei informação de 38 milímetros, ou seja, opa, se era 35, ele deve estar quase ovulando. Eu mostro exatamente o contrário. Que apesar de ter diversos pontos brancos, ele não tem as alterações de parede necessárias, né, que indicam uma ovulação iminente. Ou seja, isso aqui, um folículo se tornando hemorrágico. Isso é muito importante da gente entender, porque isso tudo vai facilitar todo o nosso manejo, inclusive indução de ovulação. Outro detalhe extremamente importante, que acaba sendo uma pegadinha em muitos momentos, é a onda maior secundária. O que é isso? Gastal demonstrou isso extremamente bem, né,
como funciona, começando pelo começo, né? Onda maior primária. A onda maior primária, como a gente viu, é aquela onda que emerge, né, mais ou menos por volta do dia 8, dia 10, ou seja, né, no início aqui do diéstro, né, emerge a onda, diversos folículos, mais ou menos em torno do dia 14, no dia 15, se estabelece a divergência folicular, mais ou menos em torno de 22,5 milímetros. Quando o folículo dominante se estabelece, caminha até a ovulação, e o folículo subordinado regride. Os folículos, na verdade. Ok. Entre uma onda maior e outra onda maior, muitas vezes eu tenho ondas menores. No entanto, existe também a onda maior secundária, que é aquela onda que emerge no final do estro anterior, né? Emerge e diverge muitas vezes, te dando um folículo maior em diâmetro pré-ovulatório. Só que se você for observar a origem dela, é no momento do estro, né? E esse folículo está grande no ambiente progesterônico, porque a gente está no diestro. Ou seja, é um folículo que não está nem maduro, nem em condições ideais para ovular. E muitas vezes o veterinário fica focado apenas no diâmetro folicular, no tamanho do folículo, e induz esse folículo, com HCG ou com qualquer outra coisa. Deslorelina, enfim, e falha. E ele vai criando novos mitos de que o HCG não funciona. Não, ele não entendeu a fisiologia. Né? Ou muitas vezes ele insemina aqui e depois insemina de novo, retrabalho, contando com ovulação desse. E aí depois inseminou uma, inseminou duas, inseminou três, e se por acaso ovular, faz o lavado e o lavado vem sujo, se for uma doadora. Ele é o responsável, a onda maior secundária é responsável por esse folículo que muitas vezes fica estático aqui e se junta à onda maior primária, e aí na onda do LH, que vai promover a ovulação da onda maior primária, ele acaba ovulando. Então tem uma dupla ovulação falsa, né, com menores chances de sucesso para esse segundo folículo. Ou ainda, considerando doadoras de embrião, essa onda maior secundária que é responsável por eventuais lavados, que a gente faz mais ou menos no D8, né, que você tem cervix um pouco abertas ou não tão ideais. E o veterinário olha e fala, nossa, já está com folicão. É onda maior secundária. Ou seja, uma armadilha, né, que induzir esses folículos não são ideais. E a falha ovulatória é muito frequente nesse tipo de folículo. E aí a gente vai, né, começando a derrubar algumas certezas. Quanto ao diâmetro do folículo dominante no dia 1, ou seja, se o dia 0 é o dia da ovulação, no dia antes da ovulação. E todo mundo, ou muitos, pensam no diâmetro médio que é de 35 milímetros, que é extremamente furado. Observem aqui, em relação ao momento da estação, né, trabalhos de Günther mostrando o seguinte: no início da estação, aqui a estação está invertida porque é no hemisfério norte, no início da estação você tem diâmetros foliculares pré-ovulatórios muito maiores. Depois, no pico da estação, o diâmetro reduz. E depois, para o final da estação, é maior novamente. Ou seja, né, eu tenho variação aqui, por exemplo, de 40 para 48. Se nós formos pensar que o folículo cresce de 3 a 4 milímetros por dia, nós estamos falando de 2, 3 dias de diferença, que dá uma diferença muito grande em diversas questões. Não só do momento da estação de monta, mas também em relação a raças. Olha aqui, raças quarto de milha, ovulam bem menores, né, do que raças de tração, por exemplo, aqui chegando até 50. Ou seja, a variação de raça. Ainda, a influência do número de ovulações no diâmetro folicular. Ovulações simples, nesse estudo do Günther, 44 milímetros. Ovulações duplas, ou seja, você tem 2 folículos induzindo a vinda da LH. Em ovulações duplas, você tende a ser menor do que uma ovulação simples, perfeito. Mas e a dupla, se for bilateral ou unilateral, tem diferença? Tem. Se os 2 folículos estiverem cada um de um lado, ou cada um em um ovário, 40. E se tiverem os 2 do mesmo lado, os 2 no mesmo ovário, 35. Nós estamos falando de uma diferença aqui de 10, de 44 para 35 aproximadamente.
E aí? Como é que a gente vai se basear nesse tal desse 35? Sozinho, só nele? Não, lembra que é uma coxa de retalhos, são diversas informações. Uma outra coisa ainda que se baseia, e se basear só nisso é fadada ao erro, quanto ao edema uterino. Da mesma forma, o edema uterino é uma referência interessante, porque ele mostra a atuação da progesterona, mostra a variação, né, a alteração da vascularização em função da produção de estradiol por conta desse folículo que está em crescimento e se tornou dominante. Perfeito. Só que é uma referência da égua para ela mesmo e naquele cio. O que eu quero dizer é que uma égua não necessariamente vai atingir um edema 4, muitas vezes. Muitas vezes ela, naquele ciclo, vai atuar, vai chegar a um edema 3. Isso é ótimo. E você fica esperando chegar ao máximo do edema para você induzir? Qual é o máximo do edema? É o máximo do edema geral ou é o máximo do edema dela? E muitas vezes essa égua não vai chegar no edema 3 e depois não vai reduzir para 2. Às vezes ela vai sair de 3 para 2,8. E ela já reduziu. Você que não viu, porque sua mensuração estava errada. Você só estava escrevendo na tua ficha se tem edema ou não tem. Isso não quer dizer nada. Qual o grau de edema? E ainda, e se você muda o aparelho? Se esse aqui eu considero como edema 4, qual é o edema desse aqui então? Edema 10? Não. É só um aparelho melhor. Ou seja, não quer dizer que essa égua tem algum problema em relação a essa. Ou seja, é a referência dessa égua nela, para ela mesma, nesse ciclo. Mais uma questão para a nossa coxinha de retalhos. E aí a gente lança a mão e levanta aqui a ideia do efeito do HCG. Que o HCG produz anticorpo, que o HCG para de funcionar depois de um tempo. Bem, às vezes é até difícil a gente conseguir entender por que essas coisas seguem sendo ditas e propagadas. Bom, do lado esquerdo aqui, né, tem alguns trabalhos, o trabalho aqui da equipe do Hughes, né, de 1990, dizendo que sim, as éguas produzem anticorpos, né, e que isso reduz a eficiência. Olha a época, e os trabalhos que taxam isso, né, são trabalhos bem antigos, de uma época que até o nosso próprio conhecimento da onda folicular estava engatinhando, vamos botar assim. Esse é um dos trabalhos. Outro trabalho, né, trabalho do Patrick McHugh, né, apresentado na AP, que diz, e é baseado em um levantamento, né, de éguas que chegaram na Universidade do Colorado, e aí ele não é infere, mas tudo bem, ele faz o levantamento e diz que as éguas com a utilização de HCG passam a funcionar para ter menos ovulações. Samper mostra isso, que nesse trabalho, dizendo que acha a mesma coisa. Bom, são alguns exemplos de alguns trabalhos desse lado. Mas aí nós temos outros trabalhos extremamente científicos, delineados para tal, delineados para provar isso, que dizem o contrário. Né? Esse levantamento muito interessante do Barbatini, né, mostrando que é exatamente o contrário. Né? Existe anticorpo? Existe, a égua está viva, graças a Deus produz anticorpo. Mas isso não tem correlação com a menor eficiência do HCG, menor atuação dele na indução de ovulações. Né? O trabalho do Juan também demonstra exatamente a mesma coisa e taxa a mesma coisa. Trabalho de agora, desse ano. E tem um trabalho meio que para lacrar, né, que o Gastal, da equipe do Gastal, mostrando exatamente a mesma coisa, que não tem diferença, né, no HCG. Né? Vamos ver esse trabalho agora. Mostrando aqui, a ideia é que com utilização maior do que mais de 2 vezes na estação de monta do HCG, as éguas teriam menor resposta
né, ao HCG, se eu utilizo mais de 2 vezes na estação. E aí Gastal vem e mostra aqui 3 ciclos das éguas, ciclo 1, ciclo 2 e ciclo 3, né, mostrando que o intervalo de horas desde a indução até a ovulação não se alterou, mostrando também que o diâmetro também não se alterou, e mostrando que a predileção, né, pela quantidade, ou seja, 2.500, 1.500 e 500 unidades internacionais, também não alterou do primeiro, do segundo para o terceiro ciclo. Ou seja, aquilo que se afirmava que após 2 vezes não fazia mais efeito, já cai por terra aqui. É um trabalho de 2017. Né? E ainda, nesse mesmo trabalho, ele mostra aqui a comparação entre 500 unidades, 1.500 unidades e 2.500. Tem trabalhos diferentes, mostrando 1.000, por exemplo. Mas nesse trabalho do Gastal, ele mostra que com 1.500 unidades, 95% das éguas ovularam, né, com um intervalo desde o tratamento até a ovulação de 43 horas. 43,9 com uma variação de mais ou menos 1. Ou seja, uma precisão suficiente para abraçar aquela janela que a gente tem de viabilidade ocitária e viabilidade espermática também para inseminação, seja com semicongelado ou alguma outra. Ou seja, diante dos dados, o que eu tenho para falar que o HCG não funciona? É muito mais uma questão de entender o momento do ciclo estral, a característica folicular e tudo mais, para utilizá-lo, né, num folículo que sim, seria um folículo que ovularia. Seguindo nesses raciocínios, vamos lá. Ovulação é um processo inflamatório, o Doppler ajuda muito a gente, né, tem muito a ver com a vascularização, né, que se altera após a aplicação do HCG, né, já indicando que a ovulação está a caminho, o processo ovulatório está a caminho. Ok, porém existem falhas. Existem falhas ovulatórias que não dependem do indutor de ovulação, e sim, são falhas que ocorrem. Antes disso, vamos observar aqui que a divergência folicular, o fenômeno que era a divergência folicular, quando se sabia que havia uma inversão, né, de redução do FSH, aumento do LH, né, a produção de inibina, que tudo isso ocasionava divergência folicular, quando o folículo maior se tornava dominante, né, e o folículo subordinado, você tinha uma diferença na taxa de crescimento, mais ou menos de 22 milímetros e meio, como no dia 14, isso se estabelecia divergência, né, se sabia que era aquilo. Gastal também teve demonstração anterior que quando você aspirava o folículo dominante, mesmo antes da divergência, você conseguia que o folículo secundário, né, o folículo subordinado, assumisse, mas dependendo o quão próximo, né, o quão antes da divergência fosse. E aqui, né, quando a gente começou a entender sobre vascularização, tudo ficou mais fácil. Observem aqui, a divergência folicular ocorrendo, então aqui a gente tem o diâmetro folicular, a divergência folicular ocorrendo aqui, porém, mostrando que nesse momento, ou melhor, muito antes desse momento, você já tinha uma alteração na vascularização, mostrando que essa alteração no diâmetro é causada por uma prévia alteração vascular, né, que matou, vamos botar assim, né, o folículo subordinado. E quando você tem uma codominância aqui, mostra da mesma forma que os dois folículos dominantes permanecem com a vascularização, enquanto o folículo subordinado perde. Entendendo isso, fica muito mais fácil da gente entender e manipular, sabendo que esse folículo aqui não tem mais saída, porque apesar de eu estar vendo o efeito dele aqui, ele já está fadado ao fracasso desde antes. Isso nos serve para protocolos de indução de duplas ovulações, de indução de codominâncias e tudo mais, mas precisamos entender isso, né? E ainda, em se tratando de folículos dominantes, né, tem outro trabalho aqui mostrando o seguinte: observe aqui os folículos que ficaram dominantes e os folículos que se tornaram ovulatórios, os folículos anovulatórios.
vendo que a vascularização do folículo ovulatório, sim, segue. Enquanto esse folículo que cresceu e não ovulou, ele tem uma clara perda, um claro déficit vascular. Ainda, esse é um trabalho nosso, feito na equipe do professor Eduardo, há muito tempo, mas mostrando a falha ovulatória agora em outro momento, na transição das estações, no qual foram avaliadas, aqui tem 1, 2, 3, 6 éguas, mostrando diversos ciclos, desde o último ciclo ovulatório da estação até os ciclos seguintes, ela entrando em anestro, mostrando que, obviamente, o diâmetro folicular foi alterado do primeiro até o último ciclo acompanhado, que também o FSH foi mensurado, porém não houve diferença do FSH nesses folículos, nesses ciclos entrando no anestro. O estradiol teve diferença, obviamente, porque o tamanho folicular foi menor, mas que, principalmente, o crucial para a falha ovulatória na transição é o LH, mostrando que, no último ciclo ovulatório, os níveis de LH foram ok, porém, nos demais ciclos que houve um crescimento folicular, uma divergência, porém, foram formados folículos anovulatórios, ou seja, o LH falhou aí, por uma questão que a gente vai lá atrás, tem tudo a ver com luminosidade, tudo aquilo. Ou seja, falhas ovulatórias que a gente precisa entender. Se a gente entende a falha, a gente pensa ou entende como promover a ovulação, induzir a ovulação, uma vez que a gente entende a falha. Ainda, outra questão de falha é aqui, ó. Ginter mostrou muito bem, observem aqui, eu tenho o diâmetro folicular de um folículo ovulatório, que é o grupo controle, e de um folículo anovulatório, mostrando que eles cresceram, e aqui o folículo controle deixa de existir, obviamente, mas que o folículo anovulatório segue, sem ovular. Mas olha que interessante, apesar de não ter ocorrido a ovulação em si, aquele esvaziamento folicular, etc., houve um pico de LH igual e houve ainda uma boa luteinização, mostrando aqui pela quantidade de progesterona que não foi diferente. Ou seja, brincando aqui, foi uma ovulação sem ser ovulação. O LH foi igual e a progesterona está igual. Que foi simplesmente uma alteração nesse arranjo vascular que fez essa luteinização naquele folículo, que se for uma receptora você pode utilizá-la por conta dos níveis de progesterona, mas que a ovulação em si visual não ocorreu. E que a predição disso é muito complicada, que ocorre naturalmente, e principalmente porque essa alteração da vascularização ocorre um dia antes, quando você deveria formar, como a gente já viu no slide anterior lá atrás, um arranjo vascular, onde você tem uma redução da vascularização, aqui você não acontece isso. E muitas vezes você ainda tem uma luteinização parcial, desse corpo lúteo. Ou seja, falhas ovulatórias naturais, que ocorrem. Ou seja, nenhum trabalho que envolva éguas no grupo controle ou grupo tratado será, ou melhor, teremos, se o N for grande, 100% de ovulação. Porque existem falhas normais e naturais, até onde a gente conhece, e a gente não tem como alterar. A minha sugestão, e aqui são trabalhos da doutora Tainá, aqui nós temos uma única referência muito correta na liturgia folicular, que é o quê? O estabelecimento da divergência folicular. Nenhum folículo vai ovular sem se estabelecer dominante. Nenhum folículo vai ovular sem ficar maduro e ficar LH dependente. Nenhum folículo vai ovular sem passar por isso. Ou seja, esse aqui foi um trabalho feito utilizando como referência a indução de ovulação 2 dias após a divergência folicular, que é variada. A divergência folicular nesse trabalho ocorreu quando o F1 tinha mais ou menos 23,6, mas com uma variação de 2,8.
né? Em algumas éguas, essa divergência pode ocorrer com 22, né, 22,5, como é a média apresentada por Ginter, mas algumas podem ocorrer bem depois, né? Ou seja, você tem que acompanhar o folículo, passo a passo, olhar, acompanhar mais de um folículo para você saber quem é o F1 e quem é o F2. Na hora que ocorre a divergência, fala, beleza, ocorreu. 2 dias depois, eu induzo. Com o que você vai induzir? Depende de algumas questões, mas com HCG funciona perfeito. Se for no meio da estação, deslorelina, funciona. Né? E nesse trabalho, 100% das éguas ovulares, né, foi feita uma inseminação única com semicongelado 38 horas após a indução. É uma inseminação artificial em tempo fixo? Talvez possa ser chamado assim, mas em tempo fixo com momento de indução variável. O momento de indução baseado não em diâmetro, mas sim baseado em um evento fisiológico chamado divergência folicular. E sem esperar o edema máximo. Observe aqui que o edema no momento da indução era de 2,9, menor do que o edema da inseminação, né, antes da inseminação, e que não teve problema nenhum, no tônus não foi observada alteração aqui. E dessas éguas inseminadas, 70% das éguas ficaram prenhes. E as que não ficaram tinham um histórico reprodutivo bem ruim. Ou seja, é um critério muito mais fisiológico, né, entendendo a foliculogênese do que alguns outros critérios. Mas para isso, tem que entender a foliculogênese e saber todos os eventos hormonais que a gente está falando há tanto tempo aqui. Ou seja, você precisa induzir uma égua? Às vezes precisa na tua rotina. Só que esse protocolo chinfrim de folículo ficou com 35 milímetros, se tem edema, induz com 2.500 unidades de HCG, ou 2.000, ou 1.500, e depois insemina, caiu por terra. Você vai acertar em algumas éguas? Tenho certeza que vai. Você vai ser acima da média? Desculpa, não vai. Ou seja, a chave para você tomar a decisão é o risco que você vai correr, quanto que você vai gastar, necessidade, mas principalmente a fisiologia. O que está te falando? Quais são as características da onda, do folículo, do útero, enfim, quais são os dias que tem sêmen? Por exemplo, segunda-feira, um exemplo aqui, tenho sêmen que chega segunda, quarta e sexta, e eu tenho esse cenário. Segunda-feira, um folículo de 28 e outro de 33. E a pergunta é, insemino hoje, induzo? O fato é, qualquer resposta que eu der aqui significa chute. Meu grau de incerteza é gigantesco com uma ficha dessa. Minha chance de errar é medonha. Por quê? Muitas informações faltaram. Se eu tenho algumas informações a mais, vamos pensar aqui, ó, dia 18, flutuação está baixa, edema está alto, tônus está ali. E os folículos estão ali, o F2 é o 28, né, e o 33, ou seja, divergiu há pouco tempo. E o 26 está ali, possivelmente é o terceiro folículo. Ou seja, fico tranquilo, vou dormir em paz. Assim eu não tenho como saber. Aqui facilitou a minha vida. E aí, fico tranquilo. Olha como ela vai estar 2 dias depois. Aí sim, o folículo ficou mais maduro, etc. A flutuação aumentou, edema baixou. Perfeito. Insemino nesse dia. Porque eu entendi. Eu não fiquei apavorado e sem dormir, porque 33, nossa, faltam 2 para 35. Não é isso. Ou seja, a parte mais simples é você escolher o que você vai usar. Desde que você saiba quando, qual é o folículo eleito, decidir quanto que você vai usar, seja o HCG, seja qualquer um outro GNRH, um análogo desse, tem um monte de protocolo, um monte de protocolo não, um monte de trabalho mostrando um monte de concentrações, um monte de doses. Relaxa quanto a isso. Qual agente? A gente vai falar um pouquinho ainda, mas relaxa. O mais difícil é saber quando. Quando que você vai usar o HCG? Se o folículo tiver divergido e maduro, com certeza. Se o folículo é secundário, de onda maior secundária, negativo. Folículo transicional, talvez no início, como foi aquele trabalho que a gente fez lá atrás. Né? Porque a gente viu que só o que falta é o LH.
né? E o HCG tem papel de LH, né? No primeiro ciclo transicional, beleza. Principalmente da estação ovulatória para não ovulatória. Né? Folículo estático há muito tempo, ou em atresia, não adianta. Sobre o GNRH e todos os seus semelhantes. Na transição? Não. Por quê? O meio de atuação, a forma de atuação é diferente. O GNRH atua liberando o LH e FSH que estão armazenados lá no sistema nervoso central. Na transição, luz está baixa, né? O sistema gonadal hipofisário está lento. Eu não tenho nada armazenado. O que eu vou mandar o GNRH liberar o LH que está lá na transição? Armazenado, se não tem nada armazenado. É falha certa. Folículo secundário? Também não, pela mesma razão do anterior. Aqui, né? Folículo estático atrésico? Não. Se o folículo, você está em alta da estação, né? O folículo já está divergido e maduro, beleza, pode usar ele feliz. E mais ainda, que a gente não vai ter tempo de falar, é uma ferramenta maravilhosa, uma vez que a gente entenda o que é divergência folicular, para que nós estimulemos a codominância, né? Para que nós estimulemos que o F2 vá junto com o F1 e tenhamos duplas ovulações, né? Mas aí a gente tem que entender Irvine, tem que entender Gastalt, Ginter, para a gente conseguir empurrar todo mundo, principalmente quando a gente está falando de doadoras. Ou seja, nós estamos baseando nosso quebra-cabeça em CIO, 35 e mês do ano. E, de repente, alguma outra coisinha qualquer. Sendo que o nosso quebra-cabeça é esse aí. Tudo isso. E ainda vai faltar um monte de coisa que a gente não consegue ver. Assim, sua precisão é muito pequena. Sua chance de acerto é menor do que assim. E tudo isso passou na sua frente. Só faltou você entender e anotar. Para isso você gastou caneta Bic. Nada mais do que isso. Ou seja, tá difícil. As principais queixas que a gente tem quanto às induções de ovulações são: olha, o GNRH esse ano, somente agora, início da estação, né, da mesma forma que o HCG do ano passado, que não estava funcionando, começou não fazendo efeito. GNRH não faz efeito no início da estação, né, gente? E o HCG do ano passado a gente já conversou. Fala sério. Aquela égua brava que nem dá para soltar, estressada, só tá dando folículo hemorrágico. Gente, a gente não vai ter tempo de entrar nisso, mas vale a leitura, lembrando que estresse, cortisol alto, né, inibe pico de LH. Né? Se não tem LH, folículo ovulo. A égua machucou e com tratamento ela só está dando folículo hemorrágico. Buca mostrou isso muito bem, é um processo inflamatório. Se a égua está em tratamento, usando o anti-inflamatório, o folículo não ovula. Ah, o folículo só respondeu na segunda dose do HCG, não está fazendo muito efeito. Será mesmo? Ou você induziu esse folículo antes demais? Porque ele já estava com 35, mas de repente nessa égua a transição, a divergência é um pouco mais tardia, ele não estava maduro? Ou era um folículo que já estava muito mal, muito estático, ele só ovulou com a segunda porque você forçou a barra na luteinização. E a sua chance de ter uma prenhez ou algum embrião nisso é muito baixa. 3 dias após o HCG, o folículo virou hemorrágico. Da mesma forma, por conta daquelas diferenças daquele arranjo hemorrágico, daquele arranjo vascular que a gente tem lá. É algo fisiológico, não necessariamente está ligado ao HCG, porque se a gente for olhar, não tem diferença quando você faz protocolos com cloprostenol simples. Ou seja, não é culpa dele, é uma culpa fisiológica da gente manipular um pouco esses ciclos. Ovulou antes de 24 horas depois da aplicação. Esse folículo já ia ovular. Você gastou à toa. Ovulou depois de 48 horas. Ó, será que a gente não cai naqueles mesmos casos? Né, de folículo que estava precoce demais ou alguma coisa assim? Se a gente viu que é tão precisa a janela? E a queixa genérica é que fez HCG ou GNRH e a égua não ovulou. A culpa é da égua? Ou nós que não entendemos todos os recados e toda a fisiologia que está ali? Sendo assim, né, deixando todo mundo com essa question mark na cabeça, né, estão aqui os meus dados, né, meus contatos. Fiquem à vontade. E agora, Federico, você entra aí e vamos bater papo. Não estendi não, hein? Foi 1 horinha. Tá, beleza. Tá contigo. Tem alguém aí ainda?
Oi. Tá me vendo? Eu não estou te vendo, mas eu acho que eu tenho que mudar a tela aqui, não é? Sem sair dessa tela cheia. Tá, beleza, voltei. Ué, Federico foi abduzido? Sumiu? Pois é, só que eu. Daqui a pouco ele aparece. Maravilha. Pela palestra. Eu fiquei aqui sozinho, no vácuo, assim, mas vocês me ouviram? Deu para ouvir legal? Foi na boa? Oi. Não fui abduzido, não. Eu não estava conseguindo voltar na conexão. Maravilha, maravilha. Espero que tenham gostado. Estou à disposição de vocês. Muito bom. Eu vou te mostrar aqui a primeira pergunta, tá? Uhum. Vai lá, Lara. Manda ver. Deixa eu ver aqui. Da Isabel. Ai, saiu. Clicar em cima, Eu Lara. que apanho. Isabel, como você define qual folículo é qual durante a dinâmica folicular na égua? Perfeito. Primeira coisa, Gastal também demonstrou isso por observação, que o futuro folículo dominante, já no dia 10 do ciclo, ele emergia primeiro na onda, ele tinha um diâmetro maior e ele tinha a parede folicular mais ecogênica, né? Então, você consegue saber bem antes, né, do dia da ovulação, eu estou falando dia 10, dia 11, olha que a égua 10 dias antes, vamos pensar assim, você já consegue olhar para o folículo e falar, você que lá na frente vai ganhar a competição. Então, você consegue fazer através disso, e além disso, você consegue, através do mapeamento folicular, não é mapeamento de todos os folículos, digo você pegando 3 folículos por ovário, 4 folículos no máximo por ovário, não inventa muito, né, você consegue saber, porque eles não ficam andando de um lado para o outro. Então, você sabe, o folículo que estava aqui cresceu um pouquinho mais do que estava lá, né, de um dia para o outro. Então, você vê, além da característica de parede, que ele é mais ecogêneo, e você sabe muito bem quais são os folículos que estão da onda, que você tem folículos atrésicos e folículos da onda. Os folículos da onda têm uma parede muito mais ecogênica. Então, você consegue definir muito bem quais são os folículos. Desde que você esteja trabalhando corretamente com a ferramenta, que é o ultrassom. Perfeito. Próxima pergunta da Ariel Franco. Quais os problemas de ter um folículo de 38 milímetros? Nenhum problema. Né? Ali o objetivo foi só dizendo que a tendência média é dizer que um folículo médio é pré-ovulatório com 35 milímetros. Porém, eu quis mostrar que isso não é obrigatoriedade. Você pode ter um folículo que atingiu os 35 e que não seja pré-ovulatório, ou esteja até maior do que 35 e não esteja para ovular, como era aquele caso. Mas lembrando que tem algumas éguas que vão estar pré-ovulatórias com folículos de 26, por exemplo. E na hora que, se você for esperar ele chegar no 35, a fila anda e você fica a ver navio sem inseminar. Como outras com 35 não quer dizer nada, como a gente mostrou, folículos ovulando com 50. Ou seja, cada caso é um caso. Beleza. Agora é da Isabel de novo. Na presença do folículo dominante da onda secundária, não tem corpo lúteo visível para descartar a ovulação dele? Tem, mas o pessoal fica tão ligado e apaixonado por ver um folicão que na hora que vê o folicão esquece do resto do universo, né? Você está certíssima, e é isso aí, é olhar de uma forma mais holística. Tem um folículo grande, mas tem um corpo lúteo? Caramba, tem alguma coisa estranha aqui. O edema às vezes se engana um pouquinho, né? Mas você vai e anota. Né? E aí você descarta, com o dia do ciclo você já mata a charada. Não existe folículo grande, né, para ser inseminado se você está no meio do diástolo. Próxima pergunta. Rafaela. Como reconhecer que o folículo maior da segunda onda não é o folículo que vai ovular? Como não confundir as ondas? Anota o dia do ciclo. É a forma mais fácil. Né? Se você teve uma ovulação anterior, se você tem um corpo lúteo ali, né, ele é um folículo de onda maior secundária, porque ele cresceu, como a gente falou, no meio do diéstolo, né? Ou melhor, no final do éstero anterior. Então, é aquilo que se chama de folículo de diéstolo. Né? Então, se você anotar só o dia do ciclo, você já tem uma pista gigantesca.
ter as características. Manuela Ramos. Antes de ter as características marcantes de um folículo pré-ovulatório, como parede dupla, se estiverem presentes pontos anecoicos na imagem ultrassonográfica, já posso categorizar como um folículo inovulatório? Sempre é multifatorial. Sempre é. Tá? Você ter spots, que são esses pontos brancos, sem uma parede madura, está te dando pista bem ruim. Está te dizendo que realmente a coisa não está legal. Muitas vezes a água está em si, muitas vezes você tem edema, está tudo bonitinho. Mas eu não gosto de folículos com pontos brancos antes da parede. Por quê? Os spots ovulatórios são aqueles spots oriundos de células já luteinizadas que se perdem no meio do fluido folicular. Né? Ou seja, você tem um certo grau de luteinização da parede e aí você vê esses folículos. Quando você não tem essa luteinização, tem só uns pontos brancos ali, isso é mais indicativo de alguma coagulação ali, de alguma coisa de sangue que está naquele fluido folicular. Beleza. A próxima. O da Vitória. Como ocorre, quanto tempo em média leva para o desmanche de um folículo hemorrágico em éguas? A primeira, bom, extremamente variável mesmo. O primeiro problema, né, é se esse folículo hemorrágico está produzindo progesterona. Né? Se é um folículo hemorrágico que está ali de transição, e é muito comum nas fases transicionais, relaxa, ele só é grande, ele te incomoda na hora que você vai ver, muitas vezes de um dia para o outro ele cresce, fica grande, e de um dia para o outro ele some. Relaxa quanto a isso. E o problema maior é se ele está produzindo progesterona, né? Se ele tem como aqueles que eu mostrei, que aí ele vai acabar interferindo no seu... nos ciclos, né? Nos próximos ciclos daquela égua. Então não tem uma data certa, não, é bem variável, e isso é muitas vezes um problema, porque se ele tem um certo grau de luteinização, a arma que a gente tem para isso é a utilização de prostaglandina, né, ou análogos, e ele acaba não sendo responsivo, então é meio um nó mesmo. Tá bom. Jéssica Lima. Desculpa, Lara. Eu boto aqui, peraí. Ai, peraí, saiu. O que fazer... Você só não quer aparecer. O que fazer quando a égua ovula, mas não apresenta edema nenhum? O doutor já teve algum caso semelhante? Essa é a questão. Não apresenta edema nenhum. Qual é o edema que a gente espera? Muitas vezes a égua variou um edema 2 para um edema 2,5, sendo que o máximo de edema pode ser 4. Sabe? Mas se você classifica a égua somente como com edema ou sem edema, você não é capaz de mensurar essa variação. Muitas vezes ela apresentou edema, sim, ela só não apresentou aquele edema grande, por diversas questões, seja por capacidade daquele folículo de produção de estradiol e alteração da vascularização endometrial, ou porque é ela mesma. Então, eu prefiro esse lado, olhar qual é o edema, porque algum sinal a biologia te dá. Tá? Então, edema é um sinal bem interessante, e além de tudo, se ela não te deu edema, algumas outras características foliculares ela te deu, só que você não prestou atenção. Né? E sim, casos assim existem, né? Mas a solução é exatamente essa. Né? Não é que ela não deu sinal, ela deu. Né? Talvez a gente não prestou atenção em qual foi a mensagem. Beleza, eu acho que acabaram, né? Mais uma. Tem essa daí. A RAF produz progesterona e você usa a receptora para passar embrião. Devido aos níveis de P4 serem satisfatórios, qual o seu procedimento pós-confirmação daquele embrião? Você mantém ela na P4? Sim. É prudente, né? Ainda mais com o embrião, é prudente você fazer isso. Lógico que depois do estabelecimento dos cálices endometriais, você tem a onda, né, de ECG, né, e aí produção de folículos, de corpos lúteos acessórios, tudo isso é importante. Vale você observar tudo isso, mas eu, sem dúvida, levaria essa égua na P4. Né? Ainda mais tratando de embrião, já está confirmado, o custo-benefício, meu Deus, é irrisório. Né? Manteria sim.
Quanto tempo, Márcio? Tá, a gente vai até 120 dias, 120 tem gente dias. Que vai até 150, né? Eu sou do que vai mais, né? Porém, tem alguns trabalhos já, salvo engano, a Elisa, né, mostrou alguma coisa. Elisa, professora lá da Federal de Uberlândia, beijo, Elisa. Tem algumas coisas, ela andou falando de até 90 dias, algo assim, eu não estou lembrado, mas eu sou do que levo até o final, se puder. Ok. Tem mais umazinha aqui. Por favor. Vamos lá, Lara. Dr. Márcio, qual literatura inicial você recomenda para quem quer se especializar nesta área? O senhor tem algum livro publicado? E até que idade uma égua manga larga pode gerar? Vamos lá, por partes, assim. Günther, sabe aquela ideia de como as coisas funcionam? Ele desenhou tudo para a gente. Então, hoje em dia não é muito livro, hoje em dia os artigos estão aí, a gente consegue os artigos mastigados, revisões fisiológicas fantásticas. Eu tenho artigos publicados num livro, um dia eu chego lá, para ser como o Günther, quem dera, daqui umas 3 vidas, talvez, de conseguir publicar um livro, detalhe, escrito à mão e alguém que digitou. Todos os livros dele ele escreve à mão até hoje, com 90 anos. Então, um dia a gente chega lá. E idade de uma égua pode gerar? Depende de um monte de questões, né? Então, sei lá, 20 anos? Não sei, depende muito da égua, de como ela foi conduzida, das características dela. Se for mal cuidada, começa a complicar. Beleza? Tem uma pergunta aqui, mas aqui. Vamos embora. Vamos aproveitar o Márcio. Vamos aproveitar o Márcio. E tu, Frederico? O Rogério quer saber como o folículo se torna dominante. Pergunta linda. Bom, o que acontece com esse folículo? Não se sabe ainda por que ele é o eleito, né? Mas se sabe que ele, desde o nascimento, ele já tem uma estrela diferente, porque ele emerge antes da onda. Ele é mais ecogênico desde o início, como eu falei. Ele é maior desde o início, desde quando ele estava bem pequenininho. E no processo, o que faz esse folículo dominante? Ele, por ser maior e tudo mais, ele começa a ficar maduro antes. E ele começa a produzir estradiol, assim como os outros também, e principalmente o hormônio responsável aí, o que ele produz de fundamental, é a tal da inibina. Essa inibina que ele pensa assim, caramba, eu já estou grandão, já estou indo para o caminho de ovular, e ele olha e vê que tem mais uns 3, 4, 5 folículos crescendo junto com ele. E, por uma questão biológica, a espécie equina não pode ovular muita coisa, não, porque só dá espaço para um para o outro, etc, etc. Então, a natureza desenvolveu um mecanismo chamado inibina, que é como se fosse um WhatsApp, aqui, que o folículo manda lá para o sistema nervoso central e fala, olha, sabe aquele FSH que a gente usou lá no recrutamento? Pode fechar essa torneirinha, porque eu já estou grandão, já vivo com pouco FSH, consigo crescer e o LH também me sustenta. Mas e os pequenininhos que estão lá ainda dependentes? Eles que se danem. Aí o que acontece? Ele se estabelece como folículo dominante, porque ele consegue sobreviver naquele cenário, e os outros que ainda eram FSH dependentes regridem. Então a inibina tem um papel fundamental, dentre outros fatores, obviamente, mas a inibina tem um papel fundamental, principalmente para fazer essa inversão hormonal. E aí o folículo se torna dominante e se estabelece a divergência folicular. Bem, eu acho que chegamos ao fim. Deixa eu ver aqui se alguém ficou de fora. Doutor Márcio, meu amigo, muito obrigado. De verdade. A Lara brotou com uma pergunta aqui do Júnior Rangel. Maravilha, maravilha. Nunes, provando em 1 hora o que escutamos quase uma vida. São vários. Tem muito elogio, vai. Aqui tem muito elogio, mas a tua palestra vai ficar gravada respondendo aqui a perguntas. E se depois você dá uma olhada, que tem elogios, dá de sobra. Vamos aproveitar aqui um último. Calma aí. Doutor Márcio, quais são as principais enfermidades que podem afetar a ovulação das éguas? Eita. Tá, vamos lá.
E eu acho que principalmente quando você vai interferir na parte não, fisiológica, vamos botar assim. Ou seja, a gente viu que o cortisol tem um efeito muito grande aí, né? Que eu atribuo como maior problema. Ou seja, tudo que causa estresse na égua, né? Competições, mudança de rotina, tudo isso, se aumenta cortisol, você tem problema de LH. Só que égua, a gente já faz tudo errado, né? E não vamos pensar em enfermidade, né? Vamos pensar em manejo. É um animal que anda o tempo todo na natureza, que toma sol, que tem uma ciclicidade muito dependente desse contato com a natureza, né? E a gente chega e coloca dentro de uma baia fechada, comendo 2 vezes por dia, né? A gente já tumultua tudo isso. Então tem a ver com iluminação, tem a ver com tudo. Quanto às enfermidades em si, causou estresse, tirou a estabilidade da égua, muitas coisas podem acontecer. A gente pode entrar em diversas coisas, tumor de célula da granulosa, né, em endometrites, tudo isso, mas não vamos pensar primeiro no fisiológico, porque o patológico, muitas vezes a gente olha e já vê, né? O problema é quando a falha fisiológica, por um não entendimento do manejo, causa isso. Pronto. Bem, doutor Márcio, agora sim, vamos encerrar, gente. Eu acho que tá bom por hoje, a gente já sugou o máximo que a gente podia. Márcio, muito obrigado. Pessoal, quem tiver, eu não sei se eu vou ter acesso a alguma eventual pergunta que não tenha vindo. Quem tiver, estão aí passando meus contatos, manda pergunta por lá, né, pelo e-mail, que a gente troca ideia. Vai ser um prazer gigante, né, Federico? Lara, obrigado por toda a tua ajuda inicial. Federico, obrigado por nossa amizade, por tua indicação, pelo apoio. Tamo junto, companheiro. Sempre. E olha, vocês precisarem, é um prazer. Fala. Então, Lara, você ainda não disponibilizou o link de... Já disponibilizou ou não? Já? Então, olha só. Eu vou te pedir que você me passe por WhatsApp a palavra passe. Eu? Tá bem? Isso, me passa por mensagem a palavra passe, porque antes eu tenho que dar... Antes de passar a palavra passe, eu tenho que dar uns recadinhos aqui, então eu vou te agradecer imensamente em meu nome, em nome da Lara, em nome da doutora Aline, que teve que se ausentar porque tinha uma aula para dar, e a te agradecer imenso em nome da Universidade Estácio de Sá, que está disponibilizando esse canal para a gente. E pronto, é isso. Acreditar que a gente vai se encontrar inúmeras outras vezes. Amém. Fico fã. É isso. Muito obrigado pela oportunidade. Um profissional de peso, e 10h30 da noite disponível para tirar todas essas dúvidas. Eu te agradeço imenso por essa gentileza, meu amigo. Tá certo? Por nada, querido. Muito obrigado. Fica bem e a gente se encontra por aí. Doutor, muito obrigada. Foi maravilhosa. Parabéns. Que bom. E dúvidas que forem pintando para vocês aí, podem mandando para mim. O WhatsApp está sempre ligado, a gente se fala. Tá bom? Boa noite, pessoal. Beijo para vocês. Tchau. Até uma próxima.